Olá, tudo bem? Estamos hoje com mais um programa. Dessa vez é de forma diferente, vai ser uma entrevista. E a partir de agora eu vou chamar não de Corujão Literário, nem o Enso Estante, que é o canal onde eu estou postando as coisas. Vai ser um perfil literário. Então, esse é, vamos dizer, com o nome oficial, perfil literário, é o primeiro dessa série. Então estamos hoje com a Mari Ramos, que é escritora e revisora, que vai passar pra gente um pouco mais da experiência dela tanto como escritora como revisora e como isso se relaciona no universo literário. Então, Mari, se apresente para os nossos ouvintes. Oi, Rubem, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Bom, como você já falou, meu nome é Mariana Ramos. Eu sou a autora do livro A Beleza de um Cactus, que vai ser lançado agora pela editora Arvin em outubro. E sou também revisora, trabalho nessa mesma editora, já tem um bom tempinho. Eu tenho um blog também literário, para você ver como a minha vida é baseada em livros. O nome do meu blog é Aconchego das Letras e nós fazemos resenhas de livros, filmes e afins. Essa sou eu. Tá certo. Posso chamar de Mari, né? Pode sim, fica à vontade. Mari, a gente vê que existem muitas coisas relacionadas à área da escrita, não somente ao fato de você chegar, ter uma ideia e escrever, mas você revisar, você ter um contato com respeito ao formalismo acadêmico ou formalismo de escrita e também enviar para uma editora, e essa editora também tem os chamados copydesks, que são justamente uma revisão um pouco diferenciada. E aí eu gostaria que você explicasse um pouco mais para os nossos ouvintes como é que funciona esse universo, pela sua experiência, pela sua formação. Bom, aí você falou de dois universos diferentes, né? O da escrita como autora e o da revisora. O da escrita, bom, ele vai variar de pessoa para pessoa e ele vai muito além de simplesmente sentar no computador e colocar tudo no papel. Tem toda uma pesquisa por trás disso para você construir de uma forma mais adequada um personagem e uma trama. Já na área de revisão e copydesk, vai variar também, mais de editora para editora ou se você está fazendo num sistema de particular. Quem faz em particular acaba tendo mais, como eu vou explicar, liberdade para poder conversar mais com o autor, estender o tempo de revisão caso necessário, dar dicas mais aprofundadas e trabalhar determinados capítulos. Na editora, vai variar muito de qual editora você está. Existem editoras que pegam o livro, fazem toda a revisão sem um contato direto com o autor e só mandam para ele no final para ele autorizar. Tem editoras que não, como a Arvin, onde eu trabalho, o revisor recebe o livro, imediatamente entra em contato com o autor e a gente troca, no mínimo, 4 e-mails com esse autor, falando de cada etapa, envia o livro já revisado, mais ou menos 50%, que é o primeiro envio, 50% da obra, ele vê, fala o que ele concordou da sua revisão, o que ele não concordou, porque você também dá orientações, não só arruma o português, você também analisa se um capítulo está coerente com o outro capítulo, se a história está linear, se o autor não, por um mero acidente de percurso, escreveu fulano foi para o 5º andar e na sentença seguinte ele fala, então lá no 3º andar, esses erros de continuidade que podem acontecer por acidente. Entendi. Isso com respeito à diferença entre revisão e copydesk, porque há no jargão literário a questão do copydesk. Qual a diferença para aquele escritor que está começando a entender esses jargões? A revisão nua e crua seria você arrumar o português. Você vai receber o texto, vai ler, vai arrumar todo o português da pessoa e vai dar uma dica ou outra, por exemplo, olha, isso aqui está contradizendo o que você falou 4 capítulos antes. E só, foi limpinho, cru. Já no copydesk você aprofunda mais essas orientações
além da parte gramatical. Você vai orientar se o fechamento do capítulo daquela pessoa está atrativo ou não. Você vai falar se o final de um livro, por exemplo, que vai ter continuidade, está fazendo o leitor ter o interesse em ler o livro seguinte, ou se já está tão fechado a ponto de satisfazer aquele leitor e não precisar da continuação. Você vai orientar sobre o que poderia ser mais esmiuçado na obra, porque está pedindo um gancho maior entre uma cena ou outra, ou o que ficou um pouquinho exagerado, porque ficou detalhado demais e ficou cansativo. Interessante. Então, hoje em dia a gente tem vários novos escritores, né? Pessoas que estão descobrindo não somente a leitura dos livros, mas a arte de escrever, de colocar o seu universo dentro de um papel ou mesmo do e-book. E a gente percebe que há muita influência, tanto da literatura estrangeira, literatura nacional. É muito complicado compreender para um revisor, para quem está trabalhando com copydesk, a ideia por trás daquele livro. Às vezes a narrativa ela é densa demais, precisa ser mais esmiuçada. Quais são os seus exemplos com respeito a isso? Olha, sinceramente, das obras que eu recebi até o momento, complicado de compreender não foi. Eu leio de tudo um pouco, justamente para ter maior base para orientar, caso chegue um livro para mim de terror. Eu tenho que ter conhecimento de livros de terror que agradam a maior parte do público. Ou eu não vou saber orientar o que seria melhor ou não naquele livro de terror. E assim com todos os outros gêneros e estilos. Então eu particularmente não tive dificuldade de compreensão. Mas é aquele negócio, a gente não está dentro da cabeça do autor. Então às vezes ele vai escrever uma coisa e você vai entender outra. E a sua função como revisor ou copydesk naquele momento é perguntar se aquilo que você está entendendo é mesmo o que ele quis dizer. E se não foi, se tem como ele reformular aquele trecho para que fique mais compreensível para uma massa maior. Com respeito também à questão da revisão, há muitos revisores ou também que se colocam como revisores, pessoas que saíram ou estão em formação ou se formaram em letras, falam, eu sou revisor, faço revisão de livro acadêmico ou literário, e colocam os seus preços. Alguns têm experiência, outros não têm tanta experiência assim. Você, como está dentro do mercado e contratada por uma editora, para uma pessoa que está começando e quer se engajar no mercado editorial, tanto na revisão e copydesk, quais são os caminhos que você passou por sua experiência até chegar onde você chegou? Para começar, estude e muito. Não conte só com o que você teve na faculdade. A faculdade te dá uma base muito pequena perto de tudo que você vai precisar utilizar. O português, a nossa língua portuguesa, ela é extremamente complicada. Ela tem muitos detalhes, muitas regras, exceções. Ela é confusa. Nós falamos muito errado, nós erramos as ordens das sentenças a serem produzidas e automaticamente nós escrevemos como nós falamos. Então, se você for contar só com aquela teoria, eu nasci falando português, então português eu sei, eu sou capaz de revisar, querido, vai pro barro. Lamento te informar, mas não vai dar certo. Vai ter muita reclamação em relação à sua revisão. Estude muito, leia, mas leia muito. Não se fixe só em livros estilo Wattpad. Que fique bem claro, não estou criticando o Wattpad. É uma ótima plataforma, tem livros muito bons, mas também tem livros muito mal escritos. Se você se basear só naquela plataforma onde a maioria dos livros ainda não foram revisados, a probabilidade é que o seu padrão de comparação esteja muito baixo. Entendi. Agora falando da Mari como escritora, como é que foi estar do outro lado, né? Como escritora, enviando um trabalho que você construiu, que você escreveu para a revisão de outra pessoa, e tem claramente a sua experiência pregressa auxiliou numa melhor ambientação, mas porém, todavia,
também deve ter tido e tem um copydesk e revisão por cima. Tem sim. Lembra que eu falei para você, não estou criticando a plataforma Wattpad? Pois então, eu comecei lá. A Beleza de um Cactus, ela foi toda escrita no Wattpad, ela ficou 1 ano e meio disponível lá gratuitamente para quem quisesse ler. Eu só tirei quando eu assinei o contrato, porque é obrigatório, depois que você assina o contrato, tirar da plataforma. Enquanto ele esteve na plataforma, eu conheci várias pessoas maravilhosas que me forneceram um retorno em relação ao que eu estava escrevendo. A maioria positivo, mas sempre tem alguns negativos, ninguém agrada a todo mundo. Eu conheci também autoras e revisoras enquanto eu estava lá. Dentre essas autoras e revisoras estão 2 das minhas grandes amigas hoje, que é a Isabel Góes e a Derraton. Elas são maravilhosas, tanto na área de escrever os próprios livros delas, quanto na área de revisão. E elas atualmente são as minhas revisoras no sistema particular. Claro que também tem o sistema da editora. E aí, como eu vou explicar para você como foi resolver enviar um livro para a editora? A melhor descrição seria pânico total. É aquele momento de desespero quando você fala assim, e se nenhuma editora gostar do que eu escrevi? E se ninguém realmente achar isso bom e o pessoal lá do Wattpad e as outras autores estavam falando só porque elas são muito fofinhas e amáveis? Ai meu Deus, e agora? E aí você manda e fica naquele período completamente torturante de espera de alguma resposta. Até que a resposta chega, algumas positivas, outras nem tanto, até porque o meu livro é um livro curto, ele foi escrito para ser um conto de 3 páginas e acabou com mais de 90. Muitas editoras acabam optando por não publicar contos tão reduzidos, elas querem livros de 250, 300 páginas. Eu enviei, recebi algumas respostas, das respostas que eu recebi, toda a análise que eu fiz, acabei optando por ficar na editora que eu realmente trabalho, por N motivos. Foi uma das melhores propostas que eu recebi. Eu confio muito na equipe técnica que tem lá para a área de revisão, para o retorno. Conheço todos os revisores, sei do que eles são capazes, gosto deles e por aí vai. Se colocar na posição de escritor, na hora de ser revisado, te dá uma outra perspectiva como revisor também. Eu costumo brincar com as minhas amigas revisoras, como eu falei, a Derraton e a Bel Góes principalmente, que nós somos revisoras malévolas, porque a gente não passa a mão na cabeça do autor. Tá ruim, tá errado aquele trecho, a gente fala, ó, não tá legal, precisa mutar por X, Y e Z. Só que quando você recebe isso, é um choque. Você como autor, achando que o seu livro tá super legal, todo fechadinho, todo bonitinho, que você fez a pesquisa certinha, e chega o revisor e vira pra você e fala assim, olha só, não tá dando pra entender isso, e pela pesquisa que eu fiz, essa cena tá errada, dá uma dorzinha no seu coração, você se sente um pouquinho incompetente. Mas aí você analisa a pesquisa de novo, vê, melhora a cena e por aí vai. É interessante, essa visão do outro lado auxilia no entendimento do que existe um mercado por trás, existe um cuidado com respeito à literatura hoje, espero que antes, né, anteriormente, no passado e também hoje. Com certeza, desculpa te interromper, mas você estava falando a partir de tudo que tem por trás. Um dos livros que eu recebi, como é que eu vou explicar isso de uma forma saudável? Cada pessoa tem uma filosofia de vida, algumas têm determinada religião, outras não. Eu vim de família católica, a família do meu marido é evangélica, acredita em Deus e por aí vai. E eu recebi um livro para revisão que tinha como base toda a história dos orixás. Bem, eu não entendia nada de orixá, não é a minha religião. E o que você faz como revisora quando você recebe um livro que você não entende nada do conteúdo? Você vira para o autor e fala assim, olha, me dá 2 tempinhos que eu vou pesquisar. E você se mata de estudar aquilo para poder fazer uma revisão eficiente. Não é só você saber português, não é só chegar lá e falar assim, olha, essa frase fica mais bonitinha assim. Você tem que entender da temática que você está revisando. E se você não sabe, pesquise. Então, Mari, com respeito ao seu blog também, você também participa, dando suas opiniões, suas críticas com respeito a livros que já estão no mercado, né, já foram publicados. Fale um pouco mais sobre essa experiência já também no terceiro lado. Você é tanto escritora
como revisora, como também comentarista e uma pessoa que faz resenhas literárias de obras já concluídas. Você tem participação, então, nas 3 fases de construção da literatura. Gente, eu sou uma resenhista muito chata. Eu sou muito exigente. Felizmente o blog não tem só mim como resenhista, nós somos 7 pessoas, graças a Deus, uma equipe muito unida, todo mundo super simpático, super empenhado, mas uma das coisas que eu aprendi com o blog foi que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque as pessoas confundem muito você gostar ou não gostar de uma obra com estar agredindo ou não um autor. O fato de eu não ter me sentido envolvida com determinada história não quer dizer nem que a história não seja boa, quer dizer que ela não foi boa para mim. E isso é uma coisa que eu gosto de ressaltar muito no blog. Eu amei o livro, isso não quer dizer que ele seja perfeito, quer dizer que ele foi perfeito para mim. Você pode ver diferente. Ou eu não gostei da obra, isso não quer dizer que ela seja ruim, quer dizer que eu e a obra não conseguimos achar um meio termo onde nós ficássemos assim um casal feliz. Para você pode ser diferente, essa pode virar a obra que vai ser o seu livro de cabeceira, aquele seu favorito. Então, uma resenha, ela nada mais é do que uma opinião particular de um leitor, que pode ou não coincidir com a opinião do outro. Ela não é uma verdade absoluta. E ela não quer dizer se o livro realmente é bom ou ruim. Resenha e análise crítica são 2 coisas completamente diferentes. Quando eu tô falando no meu blog, eu tô fazendo uma resenha. Eu tô falando do meu sentimento com relação àquele livro. Se eu gostei ou não gostei, porque os pontos positivos e negativos para mim, na minha opinião pessoal. Quando eu estou fazendo uma análise crítica, aí a coisa funciona completamente diferente. Não é se eu gostei ou se eu não gostei, não é a minha opinião pessoal. É uma opinião mais técnica, é uma análise se aquilo costuma funcionar ou não para aquele determinado gênero. E isso, análise crítica, eu não publico no blog. É minha direta com o autor que contrata. Só para finalizar, acho que foi muito produtiva a entrevista. Quais são os seus canais de contato, que o público pode chegar a você, e qual é a previsão mais ou menos da estreia do seu livro no mercado, para que as pessoas também possam fazer suas resenhas e uma análise crítica também de seus colegas com respeito à sua criação? A previsão do lançamento do livro para pré-venda está em meio de outubro. Serão aproximadamente 45 dias de pré-venda online no site da Arvin com desconto. Depois será feito o lançamento físico. Ainda não sei exatamente se em Brasília ou no Rio de Janeiro. A gente está analisando direitinho isso, como é que vai ser. Quem quiser saber mais sobre o meu livro, sobre mim como autora ou revisora, vocês podem me encontrar no Facebook como autora Mariana Ramos. Tem lá uma capa enorme escrito A Beleza de um Cactus como entrada. Vocês podem me encontrar também no meu blog conchegodasletras.blogspot.com.br, no Wattpad com Mari Ramos 08. Basicamente, meus canais são esses. Eu tenho realmente pouquinho canal como pessoa física, autora. A maioria dos meus canais são todos como blog, porque alimentar muito canal, gente, sério, é muito trabalhoso, vocês não têm ideia. Tá certo. Então, conversei hoje com Mariana Ramos, que é de Brasília, escreve drama e romance, tem contos e fábulas no Wattpad e vai lançar em outubro agora o seu primeiro livro. Ela é revisora, autora e também resenhista, se essa é a palavra correta. Blogueira. Blogueira. Então, muito obrigado, Mari, pela sua participação e esperamos continuar mais com o nosso perfil literário, tanto no YouTube, tanto no SoundCloud. Você pode baixar eles nos links que eu colocarei nas descrições e também no meu perfil no Facebook e whatever. Imagina, Rubem, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez foi um prazer ter estado aqui com você, falar um pouquinho sobre a minha história, tudo que eu faço e me apresentar para o pessoal. Mais informações com respeito à área de literatura
vocês podem procurar no emsuaestante.com, tanto no YouTube como no site tem todos os links relacionados a estes e outros materiais. Até mais, Mari. Tchau, tchau. Tchau, tchau.